Olho por olho, dente por dente. Se não existisse o perdão, a vida seria insuportável. Quantos de vocês já não ouviram ou já não falaram esse ditado? Perdão, ele pode ser relacionado com em fazer justiça ou então pensar fazer com que a pessoa queira pagar algo ou alguma coisa que ela te fez, que ela te feriu ou te ofendeu. O que acontece com a água parada? Ela vai apodrecer ou então vai dar mosquito, o que poderá gerar diversas doenças. Uma roupa que a gente não usa, que fica guardada, um sapato ou uma bolsa que a gente não usa e que a gente quer que ela fique guardada para uma ocasião especial. Então, quando a gente guarda alguns tipos de sentimentos, como ódio, ressentimentos, em algum momento eles vão surgir, eles vão apodrecer dentro de nós. É importante com que a gente possa estar falando, estar conversando sobre tudo isso que envolve as nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque a emoção, ela é o que você sente naquele momento. Você tem aquela emoção de você sentir palpitação, de você sentir ali uma emoção mesmo física referente ao acontecimento. Mas o sentimento, ele é algo que vai ficar após o acontecimento. Quando você passa por uma situação traumática de que alguém te feriu, alguém te machucou, o que vai ficar é o sentimento. E às vezes esse sentimento que hoje nós vamos falar, que é sobre o auto-perdão. E nós já conversamos sobre o auto-amor. E o auto-amor, ele só é possível se existir o perdão. Todos esses temas, eles estão relacionados, eles se relacionam para com que possamos realmente conseguir praticá-los de uma maneira com que eles sejam de fato eficazes, não fiquem só na palavra. E tem uma frase do Mário Quintana que ele diz que o passado não reconhece o seu lugar, ele está sempre, ele está sempre presente. E às vezes esse nosso passado, ele é rodeado de muitos sentimentos que às vezes nos impedem, nos impossibilitam de seguirmos em frente. O passado, em algumas situações, ele pode nos limitar, nos travar naquele fato, naquele acontecimento. Eu sei que você pode estar pensando, mas eu tenho esse hábito de perdoar. Que bom que você tem. Mas a gente percebe na clínica que perdoar não é tão simples assim. Perdoar é um ato que precisa realmente ser vivenciado a partir da individualidade de cada um de nós, não somente da boca para fora, mas o sentir. Muitas pessoas glamorizam muito o ato de perdoar, como se fosse esquecer ou como se fosse ter um perdão ali para com aquela pessoa que te magoou, te feriu e não fosse ter nenhum tipo de ônus relacionado ao comportamento dela. Mas só que perdoar não significa que você vai ter amnésia e esquecer o que aconteceu. De repente você perdoou e ali colocou uma pedra e nunca mais e aquele sentimento sumiu. Não existe isso, né? Porque a partir do momento que você vivencia as situações, não tem mais como você voltar no passado e refazer ou mudar. Eu sei que às vezes é essa a nossa vontade, é esse o nosso desejo de voltar e mudar e ter uma atitude diferente. Por isso que é tão importante a gente praticar o auto-perdão. Porque não tem como a gente pensar da forma como a gente pensa hoje, você me assistindo, diante de todo o seu histórico, de uma atitude que você teve lá atrás, com que você não tinha ainda todo o repertório que você tem. Ou então você ficar
se martirizando, porque o auto-perdão é você compreender que sim, você pode ter ofendido alguém, você pode ter atitudes incoerentes com realmente aquilo que você deseja ser, porque todos nós somos seres imperfeitos. Sendo assim, todos nós em algum momento vamos cometer erros, vamos cometer deslizes, e nesses erros e nesses deslizes nós podemos ofender alguém. E às vezes a gente nem se dá conta de que a gente possa ter ofendido alguém em algum momento da vida daquela pessoa. Muitas pessoas confundem o fato de não poder sentir-se com raiva em nenhum momento das suas vidas, e isso é impossível. Claro que você vai adquirir com o tempo uma capacidade, um equilíbrio emocional muito grande, que as situações elas pouco vão te tirar desse equilíbrio, o que não significa que nunca você não vai passar por alguma situação de estresse que vai te tirar daquele momento de paz. E aí você, por algum motivo ou por alguma situação, pode se desequilibrar e sair do seu comum, daquilo que realmente você deseja, você pratica no seu dia a dia. Então, sentir esses sentimentos não tão bons, eles são importantes também, porque mostra a sua humanidade. Só que o que não pode acontecer é a gente se paralisar num fato que aconteceu na nossa vida lá atrás. Ou então recente, porque a gente começou esse vídeo, já os minutos que estão para trás, eles já são passados. A gente está assistindo agora é o nosso presente e, enfim, assim as coisas elas vão alterando. O tempo ele pode ser muito complexo nesse sentido de você entender, porque o seu passado já um minuto atrás já é o seu passado. E o fato de todos nós termos passado por alguma situação na nossa vida que nos feriu em algum momento, nos deixa debilitados, fragilizados de alguma forma. Só que tem algumas situações que a gente se prende ao fato que aconteceu. E aí é como se a gente desse o controle remoto da nossa vida para aquela pessoa que nos feriu e nos magoou. Você entrega quando você decide alimentar, quando você decide não perdoar aquela pessoa ou aquela situação. Às vezes o perdão, ele precisa, na verdade, na maioria das vezes, o perdão ele é muito algo seu, de que você entende que aquela situação te feriu em algum momento. Então, para com que você perdoe, é preciso você entender que tem algo que precisa ser perdoado na sua vida. Porque é muito difícil admitir. Tem situações que as pessoas dizem, eu vou perdoar, mas eu não sou obrigada a conviver com aquela pessoa. Só que se existe essa necessidade de perdoar, porque essa pessoa provavelmente é alguém que você tem afetos, que tem relacionamentos com você no seu dia a dia. E às vezes são pessoas da sua família que você não tem como evitar. Não tem como dizer, olha, eu te perdoo, mas eu nunca mais quero te ver. E quando a gente tem essa fala também, a gente está perdoando, mas está querendo punir aquela pessoa pela nossa ausência, pelo cortar o relacionamento conosco, porque estamos nos sentindo superiores ao ponto de dar o perdão, mas eu não quero ter contato com você. É algo que a gente precisa pensar da forma como também a gente vai partilhar esse perdão, porque não necessariamente ele precisa ser compartilhado. Às vezes você precisa perdoar alguém que já não está mais aqui nessa vida, ou você precisa perdoar pessoas que são difíceis de admitir que você precisa perdoar, como o seu pai, como a sua mãe. Eu tenho ódio do meu pai, eu tenho ódio da minha mãe, porque eles me feriram, eles me magoaram, não foram tão legais comigo ou fizeram isso. É muito importante a gente fazer essa reflexão,
Porque tem situações que a gente vai falar com a pessoa, olha, fulano, beltrano, eu quero te dizer que eu te perdoo por você ter me magoado, por você ter falado aquilo. Eu não gostei, mas eu entendi que você cometeu esse erro e eu tô aqui para te perdoar. E aí a pessoa olha para ti e diz bem assim: eu nem sabia que tu tinha ficado com raiva ou magoado, mas se tu tá pedindo perdão, aí às vezes a gente fica com ódio mais ainda daquela pessoa por ela nem saber que ela tinha nos ofendido ou nos magoado e a gente ficou guardando aquele sentimento dentro do nosso coração. E a gente pensa que não, mas o perdão ele tem uma relação muito grande com a nossa capacidade de conseguir avançar na nossa vida no sentido de realizar os nossos sonhos. Porque às vezes a gente não consegue evoluir, não consegue dar passos diferentes na nossa vida porque a gente está travado, a gente está limitado àquela situação. A gente entregou o controle remoto da nossa vida para aquela pessoa e a gente estagnou ali e não consegue. A gente não consegue entender porque não existe um exame que a gente possa fazer e que seja detectado. Olha, Maria, tem 30% aqui no seu coração que você precisa perdoar, tem 20% que você precisa ser mais empática, tem tantos por cento que você precisa trabalhar mais o seu autoamor para com que... E tudo isso está gerando esses sentimentos, esses comportamentos biológicos que você está sentindo, ansiedade, depressão, sudorese, insônia. Não existe isso, não, nada atualmente pode detectar os nossos sentimentos, a não ser que nós realmente possamos estar falando. No entanto, que a maioria das doenças, dos diagnósticos das doenças mentais, eles são com base na clínica da pessoa, na fala, no que ela está sentindo, no que ela está relatando para o seu médico, porque justamente não tem esse exame. E aí a gente fica perguntando: nada dá certo na minha vida, eu não consigo realizar os meus sonhos. E isso aconteceu também comigo, uma experiência própria, uma situação do qual eu nunca tinha vivenciado e eu me senti profundamente ofendida, magoada, e eu guardei aquele ressentimento, aquele ódio daquela pessoa, porque eu não tinha, na minha visão, feito algo que justificasse para com que ela tivesse feito aquilo comigo naquele momento da minha vida. E aí eu guardei aquilo e fui alimentando. Como que a gente vai alimentando? Quando a gente se apega àquele sentimento e toda vez a gente diz: não, aquela pessoa me magoou, não quero contato, eu não quero relação nenhuma, e foi assim, porque que você não sabe? Olha, você não sabe o que aquela pessoa fez para mim. Foi terrível, e realmente o fato de você perdoar, e eu achava que o fato de eu perdoar aquela pessoa estava invalidando o que eu tinha vivido, o que eu tinha me sentido naquele momento, e não é assim. O fato de você perdoar mostra muito pelo contrário, que você está amadurecendo, que você está entendendo, porque o perdão ele está muito relacionado à sua capacidade de amadurecer e de ver a vida de uma maneira muito mais leve. E não tem essa relação. Quando você perdoa, não significa que você está diminuindo o que aconteceu com você, não significa que aquela pessoa realmente não te ofendeu, não te feriu em algum momento. Não tem essa relação. Porque às vezes a gente fica: poxa, eu não vou perdoar, porque se eu perdoar, aquela pessoa precisa sofrer, ela precisa saber que ela me magoou, ela precisa ali sentir que realmente aquilo não foi legal que ela fez comigo. É como se a gente tomasse um veneno, fizesse o nosso próprio veneno e ficasse tomando ele e desse gotas para nós mesmos, para nos alimentar e nos travar. E tem uma outra situação referente ao perdão que também é muito interessante, porque às vezes a gente usa a falta, aquela situação que aconteceu conosco, como uma justificativa para as nossas dificuldades em não conseguir avançar na nossa vida. Porque aí a gente tem um bode expiatório, a gente tem a quem culpar. Olha, eu não consegui vencer na vida, eu não consegui avançar, eu não consegui os meus objetivos porque a minha mãe fez isso comigo, porque o meu pai
fez isso comigo. Porque aquela situação que aconteceu me desestabilizou a tal ponto que eu tenho essa justificativa. E por isso que eu fiquei ali parado, estagnado na minha vida. Então tem essa situação também da gente se agarrar àquele fato tão que magoou a gente de certa forma, e a gente se apega a ele, cuida dele mesmo, para com que a gente não dê justificativa para as nossas próprias dificuldades realmente em estar enfrentando aquela situação e situações posteriores que possam estar vindo a acontecer referente aos relacionamentos diversos que vamos ter nas nossas vidas. E esse tema é tão interessante porque quando a gente fala de perdão, a gente fala de um divisor de águas na nossa vida, principalmente do auto-perdão, da gente entender que também nós temos falhas, que também nós falhamos e que de repente em algum momento a gente falhou com os nossos irmãos, com os nossos pais, falhamos com os nossos filhos, falhamos com as pessoas do nosso trabalho. E esse auto-perdão, ele pode ser um fator decisivo para o seu sucesso ou para o seu insucesso na sua vida. Quando a gente não perdoa, a gente se torna uma pessoa tóxica a nós mesmas. Porque o fato da gente não se perdoar, não praticar o perdão, nos deixa pessoas amarguradas, pessoas ranzinzas, pessoas insatisfeitas conosco, com as pessoas, nada tá bom, nada tá legal. Então, existe uma origem de todos esses sentimentos, esses comportamentos que você está tendo. E sim, a falta de perdão pode ser uma delas. Pode ser também uma possibilidade para você estar olhando para esse seu interno feminino cheio de nuances e entender e começar a se perceber. Só que o processo ele não é fácil. Ele precisa de doer um pouquinho, dói um pouquinho no começo, porque para com que realmente você compreenda isso, você precisa acessar lembranças dolorosas, lembranças que não são legais. Você precisa trabalhar isso com que venha ser para o seu consciente, porque está no seu inconsciente em muitas situações. E para a gente entender um pouquinho melhor do consciente, pré-consciente e o inconsciente, se eu falar para você qual que é a sua cor favorita, qual que é a cor da bandeira do Brasil, qual que é a cor do muro da sua casa, qual que é a cor do seu carro, qual que é a cor da mochila do seu filho, são memórias que estão de fáceis acessos para você ir lá e resgatar rapidamente o que é que você comeu hoje, o que é que você está fazendo, que você estava fazendo daqui a uma hora para trás. Então, você consegue resgatar essas memórias, elas estão no seu pré-consciente. E o inconsciente, se eu te perguntar, por que que você está se sentindo dessa forma? Por que que a sua vida está desse jeito? Por que que você está tão insatisfeita com você mesma? Por que que está sendo tão difícil lidar com as suas emoções nesse momento? Por que que é tão difícil o relacionamento com seu esposo, o relacionamento com seus filhos? Por que que as suas relações são tão conflituosas? Por que que é tão difícil lidar consigo mesma, com o seu comportamento? Por que que você não consegue ficar sozinha? Por que que você tem essa necessidade de autoaceitação? São perguntas que você não vai me dar uma resposta facilmente. Você precisa acessar o seu inconsciente, você precisa pensar sobre elas. E muitas vezes você não vai ter uma resposta clara para me dizer: olha, Maria, eu estou me sentindo desse jeito porque eu não consigo perdoar. Eu tenho essa dificuldade. E tem situações que a gente diz que a gente perdoou e a gente não perdoou. E é a pior situação que tem. Porque você se obriga a mostrar para a sociedade uma versão sua que não é a real. E o que você mesmo vai dizer para você? Porque você precisa conviver com você, não dá para
para se desconectar de você mesma. Então, mesmo que você tenha essa desconexão entre o que você realmente é e o que você mostra para a sociedade, no sentido de dizer alguma coisa que perdoou, ou de repente você ainda sente quando você fala daquela situação, você ainda sente, você ainda é ríspido, você olha, mas fulano, eu quero que dei tudo em dobro para ele, ou então eu quero que ele passe pelo que eu passei, ou então, entendeu? Desejar essas coisas é muito ainda acessar aquele sentimento de uma maneira em que você possa estar acendendo uma luzinha para ele, em que existe ali alguma coisa, não foi genuíno. E para que realmente seja genuíno, você precisa se conhecer, entender todas essas questões. Tem sofrimentos, sentimentos, dores tão intensas na vida da gente que elas sempre vão ser doloridas. Mesmo quando você acessa elas, você vai se emocionar de alguma forma, você vai sentir em algum momento que realmente ela te pega de um jeito diferente, porque foi muito intenso e não dá para mudar realmente, porque tem essas situações que elas vão ficar, elas vão te acompanhar pro resto da sua vida, mas é importante também você entender essas situações, separar das situações das quais você vai conseguir ter uma vida com mais leveza. Quando eu encaro a minha dor de frente, eu posso então buscar superá-la. Que possamos encarar as nossas dificuldades, as nossas dores de frente, as nossas limitações, as nossas imperfeições, para com que possamos aprender a lidar com elas, a melhorar, a aprender. Porque o perdão, as situações difíceis na vida da gente, ela tem um motivo, elas têm efeitos pedagógicos e efeitos de nos ensinar algo, de nos mostrar algo com que precisamos estar dando atenção, um olhar diferenciado. E é importante com que entendermos que o passado, ele tem essa função de nos ensinar, de nos possibilitar aprendizagem, de termos uma bagagem, de termos um ensinamento para com que no presente, que é o momento atual, que a gente realmente tem o poder sobre ele, de ter atitudes, de realmente ter um diferencial, de resgatar esse controle para a nossa vida e a gente tomar a decisão, não eventos do passado que possam estar ali ainda persistindo em algum momento na nossa vida, mas é agora, o momento presente, que a gente tem o poder. Então, assuma o controle remoto da sua vida e faça com que o seu presente seja diferente. Perdão, Braulio Bessa. Há quem diga que quem bate sempre esquece. Quem apanha é que se lembra da ferida. Depois vira uma cicatriz para toda a vida. Muitas vezes em alguém que nem merece. Nessa hora, o cabra pensa: ah, se eu pudesse me vingar e descontar essa maldade. E o ódio lhe assalta a liberdade, lhe tornando cego, amargo e ignorante. A vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. Acredite e tenha sempre esperança, que a justiça tenha sempre precisão. Pesam mais que 20 quilos de vingança. Há quem diga que quem perdoa também cansa. Pois pergunte isso a Deus por caridade. Já pensou se ele cansasse de verdade? Se tornando vingativo e intolerante, a vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. O perdão talvez possa lhe curar. Muitas vezes consola quem chorou, é uma chave que liberta quem errou. E quem teve a ação de perdoar,
Quem perdoa tem o dom de transformar. Já que basta uma gota de bondade para lavar o coração da humanidade. Só assim o homem é adiante. A vingança só dura um instante e o perdão uma eternidade. Perdoar talvez seja um recomeço. Não entenda isso como um esquecimento. Siga em frente. Que Deus faz o julgamento. Cada um paga a conta no seu preço. A justiça nunca erra o endereço. Perdoar não faz fraco ou covarde. O faz forte, o faz livre e tolerante. Porque a vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. A vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade.